Esse é o algoritmo Counting Sort. A ideia do algoritmo é vencer os limites que nós vimos no módulo anterior, de que algoritmos baseados em comparações têm digamos, por melhor caso, uma complexidade assintótica de n log n. A ideia do Counting Sort é, ao invés de utilizar comparações, utilizar a contagem como base para poder fazer a ordenação de uma sequência de números, seja eles em uma lista ou em um vetor. Esse algoritmo tem 3 passos básicos. O primeiro é alocar memória. Daqui a gente já consegue ver da onde que o Counting Sort vai tirar essa vantagem de conseguir obter uma velocidade mais rápida do que um algoritmo baseado em comparação. A gente precisa de memória extra. É com o custo de memória que nós vamos vencer o limite de n log n. Então não dá para ter um algoritmo melhor do que n log n sem gastar memória extra para poder fazer isso. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é alocar memória. Que tipo de memória eu preciso alocar? Então essa memória, ela basicamente é um vetor ou uma lista de elementos no qual eu vou armazenar a contagem das chaves em um certo problema que eu quero resolver, quer dizer, um vetor que eu quero ordenar ou uma lista que eu quero ordenar. O que exatamente que eu quero dizer por chave? Chave é qualquer elemento pelo qual eu vou fazer a ordenação. Então esse é o elemento que vai ser utilizado para ordenar o valores usados na ordenação. Então, se for um vetor de inteiros, são os inteiros. Se for um vetor de floats, são floats, etc. Bom, então é a primeira coisa que a gente vai fazer, contar as chaves que são valores usados na ordenação. Na sequência, tendo então uma memória, espaço, para poder fazer essa contagem, nós vamos contar então a frequência de cada chave. E aí, dá para perceber já de cara aqui uma limitação do Counting Sort. Se eu preciso contar a frequência de cada chave, eu preciso que existam chaves únicas e distintas. Se eu tiver uma grande quantidade, quer dizer, por exemplo, tiver um espaço contínuo, como uma chave do tipo float, vai ser muito difícil contar a frequência. Vamos assumir então que as chaves elas são discretas. Então é possível ter um número finito aqui de chaves e eles são discretas. Tá? Essas chaves elas têm que ser discretas nesse caso. Depois de contar a frequência de cada chave, que é o que é a base do algoritmo Counting Sort, que dá o nome para ele inclusive, nós vamos então posicionar as chaves corretamente, então de forma ordenada. Vamos assumir esse vetor aqui como exemplo de entrada, nós temos 10 elementos. E é importante no Counting Sort olhar para a natureza das chaves. Eu quero ordenar um vetor cujos elementos são números inteiros. E esses inteiros aqui, a gente repara que eu preciso entender, pelo menos, além do fato deles serem inteiros, que fazem com que eles sejam discretos, e aí eu consigo trabalhar com Counting Sort, eu também tenho que saber o intervalo dessas chaves. Nesse caso aqui, qual que é o intervalo? Então, qual que é o valor mínimo e o valor máximo das chaves? Então, a menor chave e a maior chave. A menor chave aqui, então, um caso muito simples, é 0, e a maior chave é 5. Então, considerando que eu tenho as chaves mínimas 0 e máximas 5, eu consigo alocar um vetor que tem, então, 6 posições. É esse aqui que vai ser o vetor que vai ser utilizado, que é o passo 1, que vai ser utilizado para contar a frequência das chaves. Então, eu vou ter aqui uma posição nesse vetor para cada chave. Então, a posição
0 vai guardar informações relativas à chave 0, a posição 1 à chave 1, 2 à chave 2, 3 à chave 3, 4 à chave 4 e 5 à chave 5 e assim por diante. A gente vai trabalhar aqui nesse cenário. Nesse caso, reparem que eu estou considerando que a chave comece em 0. Tá? Nós vamos ter que fazer adaptações caso a chave não comece em 0, ela seja negativa, ou ela seja algum outro número. Tá? Mas vamos lá, então qual que é a ideia? A gente começa primeiro entendendo o mínimo e máximo, para poder alocar justamente esse vetor aqui, que vai ser o vetor de contagem. Então, sabendo, nesse caso, né, a gente computa aqui o maior, né, eu venho percorrendo aqui o vetor, então tem o primeiro passo aqui eu tenho que percorrer olhando quem é o maior, é o 5, quem é o menor, é o 0. Então, eu faço aqui um vetor de contagem entre 0 e 5. Na sequência, então, o algoritmo percorre o vetor de entrada, olhando para cada elemento do vetor. Então, eu venho aqui e percorro o primeiro elemento. Eu verifiquei que esse cara aqui é 1, né, então o valor dele é 1. Se ele é 1, então no vetor de contagem, então basicamente o algoritmo vai fazer assim, eu tenho um vetor na posição i, então eu olho aqui, por exemplo, a posição i nesse momento é igual a 0, então ele vai me dar a resposta 1. Eu vou então, no vetor de contagem, nessa posição, somar. Então começa com 0 e vou somando aqui no vetor de contagem nessa posição, para cada i. Então aqui, eu vou contar com palitinhos, né, para ficar mais fácil. Então, como encontrei a chave 1, eu conto 1 aqui. Vou para o próximo. Encontrei a chave 5, conto 1 para o 5. 0, conto 1 para o 0. Outro 0, mais 1 aqui. 5. 1. 2. 5. 3. E 1. Reparem que, nesse caso, eu não tenho ninguém aqui para a chave 4, então esse vetor de contagem ele não é muito otimizado, é para chamar atenção aqui. Se eu tivesse um espaço ainda maior, com chaves não existentes, eu estaria alocando memória de maneira desnecessária. Mas a ideia é essa, né? Então eu primeiro faço a contagem para ver quantas chaves tem de cada uma. Então eu vou ter aqui essa contagem, né, agora numericamente mesmo, para cada número que aparece aqui no vetor. E agora eu já consigo posicionar as chaves no valor correto. O algoritmo Counting Sort mais simples, a versão mais simples de se implementar, ela considera que as chaves são inteiras, que é o que eu vou assumir nesse exemplo. Então, na sequência, o que vai ser feito é reposicionar agora cada elemento aqui de volta no vetor original. Como é que eu faço isso? Bom, eu percorro agora, inicialmente eu percorri o vetor de valores, né, numéricos, e agora eu vou percorrer o vetor de contagem. Para cada posição, então eu vou olhar, olha aqui, ó, o que significa esse 2 na posição 0? Significa que existem duas chaves 0 no vetor, que existiam duas chaves do tipo 0 no vetor, né, do valor 0. Então, o que eu vou fazer é posicionar em V, o V numa certa posição i, ele vai ser igual à posição do vetor de contagem atual, que eu estou trabalhando, até que eu termine com todos os valores aqui. Então, enquanto o C, né, que é o vetor de contagem, numa determinada posição for maior do que 0, então eu estou olhando aqui, essa posição é maior do que 0, quer dizer, existe uma chave 0 ali, alguma contagem da chave 0? Existe. Se existir, então o vetor na posição i recebe a posição. Para que eu não estou olhando para o vetor aqui, eu estou olhando para a posição dele. E na sequência, eu então, agora que eu já fiz uma, né, então eu vou pegar aqui esse elemento aqui nessa posição, em particular, e vou diminuir a quantidade, então eu vou decrementar. Então, vamos começar aqui pelo começo, né? O que acontece? Eu tenho o i na posição 0, né, que está aqui, e a posição aqui é 0. Então também estou no 0 e 0 aqui, nos dois estão 0. Então o que eu preciso fazer? Né? Eu olho, bom, esse cara aqui, né, esse vetor de contagem nessa posição é positivo? É. É maior que 0? É.
Então, o V na posição I recebe a posição, que é 0. Então, estou incrementando aqui. Eu vou, então, diminuir um valor. Então, de 2 vai para 1, porque eu já joguei um 0 para cá. E também vou passar para a próxima posição I. Eu não coloquei aqui a chave. Basicamente é isso aqui. Vou colocar um pouquinho para cima. Isso. Então, basicamente é esse aqui o while que a gente vai fazer a fase 3. Então, eu olho. Estou aqui na posição, eu copiei um elemento já. Vou tirar aqui o I. Então, o I agora vem para a próxima posição. Então, beleza. Enquanto eu ainda tenho aqui, né? Ainda tem algum elemento. Como eu tenho um elemento nessa posição, eu continuo fazendo isso. Então, recebe mais um 0 aqui na posição I. Tiro aqui 1. Então, decremento 1. Vai para 0 agora. E o I segue em frente. Então, I mais mais. Agora eu vou para a próxima posição. O que aconteceu? Agora, a posição aqui do elemento não é mais maior que 0, é igual a 0. Então, o que precisa ser feito? Agora eu vou caminhar na posição para a próxima posição. E eu tenho um outro while aqui. Pode ser um for também. Se a posição ela ainda é menor ou igual, ou menor do que n, que é o tamanho do... Desculpa, menor do que o tamanho do vetor de contagem aqui, da chave do valor máximo. Eu vou chamar aqui de K maiúsculo. Então aqui K é igual a 5 nesse caso. Então estou percorrendo dessa forma. Lembrando mais uma vez que eu estou considerando que a chave começa em 0 aqui, para simplificar o exemplo. Depois, ao implementar, a gente vai considerar outros casos mais gerais. Então eu incremento 1 na posição. Então a posição vem para cá. E agora começa tudo de novo, né? A posição é menor do que o K. Nesse caso aqui o K é 6, né? Eu tenho 6 elementos. Então, considera aqui que K é igual a 6 e N igual a 10. Então, eu tenho 6 chaves diferentes e 10 elementos. Então, agora a posição é 1. Eu vou olhar aqui, bom, tem essa posição aqui, o C nessa posição é maior que 0? É. Então, eu copio aqui. Decremento esse. Então, de 3 vai para 2. E aumento aqui o I. Vai para a próxima posição. Nessa próxima posição, bom, tem mais algum aqui? Tem. Então, de 2 vai para 1. Jogo 1 aqui. E vou para a próxima posição. Tem mais um aqui? Tem. Coloco 1 aqui. Decremento aqui. E vou para a próxima posição. Bom, continua positivo? Né? Aqui? Não. Então não é mais positivo. Então se não é mais, eu incremento a posição e verifico se ela ainda é maior do que o número de chaves. É. Então vou olhar agora para ela. Aqui a posição é positiva, né, que é maior que 0, melhor dizendo, é maior que 0. Então eu copio essa chave, agora é o 2, né, que eu estou na posição 2, e decremento aqui, que vai dar 0. Bom, se deu 0, também encaminho com I. Se deu 0, então agora eu passo para a próxima posição. Então a posição vem para 3. Estando na posição 3, eu verifico se ela é maior que 0. É. Então eu copio a chave, 3, incremento I e decremento aqui, vai para 0. Se está em 0, então eu incremento a posição e continuo fazendo esses testes. Nesse caso, ó, reparem que a chave 4 não existia no vetor, então ele já vai estar 0. Então quando ele vai fazer o teste aqui, se C é maior do que 0, não é maior do que 0, porque é igual a 0. Então ele já incrementa direto a posição. Venho para cá, que é a última, que é o 5. É maior que 0? É. Então copio 5. Aqui de 3 vai para 2. Copio mais um 5. Aqui de 2 vai para 1. E finalmente, ainda maior que 0, copio mais um 5. E vai para 0 aqui. E aqui, nesse caso, ele vai para 6, aqui o I está indo para 10. Então
Então a gente pode ter aqui um while, né? Esse while aqui também poderia contar se a posição também, se o valor da posição ela não excede o k, mas também se o i não excede o n. Isso seria importante aqui nesse caso. Então a gente fez aqui a ordenação com o counting sort. Algumas questões importantes a serem reparadas aqui nesse algoritmo, de positivo e de negativo. Bom, de positivo, dá para ver que o algoritmo ele não faz nenhuma comparação mesmo, ele só conta a quantidade de chaves e vai jogando de volta no vetor. Se o vetor ele é inteiro, isso é bem legal, né? Então eu tenho um cenário aqui bem interessante, porque eu vou ter então um vetor, né, de um certo tamanho n. Então eu tenho aqui um vetor de entrada, um vetor de tamanho n. A partir desse vetor, eu vou ter que olhar qual é o intervalo das chaves, de chaves possíveis. Chaves discretas, né? Lembrando, eu não tenho como trabalhar com contínuo aqui, pelo menos não nessa versão mais simples. Bom, o intervalo de chaves ele é igual a k. Então eu tenho aqui um valor de k que me dá quantas chaves distintas. Melhor dizendo, né, não é um intervalo de chaves aqui, né? Então eu tenho que observar o intervalo de chaves e descobrir quantas chaves possíveis. Quantas chaves são possíveis? São k possibilidades de chaves. Aqui no intervalo a gente olha o mínimo e o máximo geralmente. Bom, com base nas chaves possíveis, então eu aloco um vetor auxiliar. Esse vetor auxiliar aqui é um vetor de contagem. Que tem tamanho, usualmente o tamanho dele é k, que é o número de chaves possíveis. E o que o algoritmo faz, né? Lembrando lá, a primeira etapa do algoritmo, vamos voltar, alocar memória, depois contar a frequência, depois posicionar as chaves. Ou na fase 1, que ele está alocando memória, supondo que eu tenha que zerar aqui as posições desse vetor de contagem, e eu tenho que gastar aqui um tempo para fazer isso. Ao alocar e percorrer aqui k vezes, né, então eu tenho k operações, onde k é o número de chaves possíveis. Então, fazendo aqui uma contagem de operações intuitiva, digamos assim. Aqui não é mais contagem do counting sort, né? Contagem de operações. Então, esse k aqui é da alocação. É a primeira coisa que a gente faz. Na sequência, eu conto a frequência de cada chave no vetor original. Então, tem aqui, né, esse C++ aqui em cada posição. O que isso faz, né? Então eu estou percorrendo aqui, tem até as setinhas já, né? Ele percorre uma vez o vetor inteiro. Um vetor que tem tamanho n. Então, na sequência, eu vou percorrer aqui fazendo a contagem. Então, a contagem tem n operações. N vezes quantas operações? Depois a gente pode especificar isso, mas aqui seria qualquer constante, né, que eu poderia multiplicar aqui por uma constante qualquer. K vezes A, N vezes A, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar só o número de elementos que ele percorre. Então a contagem percorre aqui esse vetor, uma vez. Bom, se eu já fiz a contagem, né, fiz a alocação, na sequência agora eu vou posicionar as chaves corretamente. E para posicionar as chaves corretamente, eu percorro tanto o vetor de contagem inteiro, então eu estou percorrendo o vetor de contagem, dá até para ver aqui que o while mais externo é isso, e o vetor n, aqui dentro. Aqui também depende dos dois, então eu tenho que percorrer todos os elementos desse e todos os elementos desse. E para cada um eu faço uma operação, que é esse aqui, por exemplo, eu verifico se é maior que zero, e no outro eu tenho acesso ao vetor. Então, eu tenho, ao mesmo tempo, de novo, né, mais n mais k. Que é essa parte aqui, que é a terceira e última parte, que vai fazer o posicionamento.
Então, a contagem de operações desse algoritmo é totalmente dependente dessas duas variáveis. Eu não posso simplesmente pegar e encontrar e considerar apenas o tamanho do vetor em si. Então, na contagem de operações, esse k aqui é muito relevante. Por que ele é relevante? Porque suponha que eu tenho o seguinte vetor. Eu tenho aqui um vetor. Esse vetor tem tamanho n igual a 1000. Mas o número de chaves dele, o número de elementos aqui que é possível, k, é igual a, digamos, 100. Então são 100 chaves possíveis. Então o que vai acontecer? Ele vai ter que percorrer, ele vai ter que alocar o vetor, então usar k operações, depois percorrer todos os elementos do vetor original, 1000, e depois percorrer os dois, 1100. Então se a gente seguisse essa equação aqui, a gente cairia então numa função de contagem de operações que eu tenho 100 mais 1000 mais 1000 mais 100. Então aqui 2200. Beleza, né? Parece bem ok. Agora, e se o k for muito grande? Por exemplo, se eu tiver um intervalo, no segundo cenário aqui, um intervalo, eu tenho ainda n igual a 1000, mas o intervalo ele tem chaves, por exemplo, que vão de 5 até 5 milhões. Então, o que acontece aqui? Eu tenho aqui aproximadamente, então, vamos pôr de 1 até 5 milhões, né, para facilitar. Então, eu tenho 5 milhões, um intervalo aqui de 5 milhões. Então, nesse caso, k é igual a 5 milhões. Então, olha só como é que isso muda, né? O f de n agora vai ser 5 milhões mais 1000 mais 1000 mais 5 milhões. Então agora, enquanto aqui nessa primeira versão a gente tinha que o tamanho do vetor de entrada, que era o n, que era mais importante aqui, que estava dando a maior contribuição para o número de operações, no segundo caso não. No segundo caso é outra variável que está dando a maior contribuição, que é o k. Então essa, digamos, é a desvantagem, ou aquilo que a gente tem que observar de maneira mais precisa com relação ao counting sort. O counting sort ele pode ser um excelente algoritmo, como a gente viu aqui ele é muito rápido, né? ele passa pouco pelo vetor, mas ele tem algumas questões importantes. Então vamos lá. Então, coisas importantes aqui do counting sort. Então, primeiro, a complexidade dele, eu vou adiantar aqui, né, só para n mais k, em que n é o tamanho do vetor e k é o número de chaves. E o k não é desprezível, não é uma constante aqui, né, uma constante desprezível com relação a n. Tá? Eu preciso colocar os dois aqui juntos. Então, é preciso, idealmente, que n e k não sejam muito diferentes. Né? Então, n seja maior ou igual a k. Então, o tamanho do vetor não tem muito como mexer, mas se eu tiver vetores pequenos comparados ao intervalo de chaves, eu começo a ter problemas aqui nessa equação. Por que ele é n, O de n mais k? Porque ele só passa duas vezes pelo vetor. Então ele passa uma fazendo a contagem e depois uma outra fazendo um posicionamento. Ele passa duas vezes n. Então vamos montar aqui, né? Duas vezes n. E ele passa k vezes no vetor de contagem, uma na hora da contagem e outra na hora do posicionamento também. Então, 2k. A gente pode dizer isso. Então, se eu tenho aqui esses dois termos, eles passam a ser importantes igualmente. Então, esse algoritmo ele pode ser considerado linear em n. Então, quando eu considero o tamanho do vetor, ele é linear. Mas desde que eu tenha esse cenário. Por exemplo, né, um cenário não legal. Se k for proporcional a n ao quadrado, então o algoritmo vira n ao quadrado. Né? Então, nesse caso, ele vira quadrático. E a gente não quer isso. O segundo ponto importante, as chaves, né, os valores que eu quero ordenar, tem que ser discretos.
e idealmente inteiros, se eu quero usar esse algoritmo que eu mostrei aqui. Com float não funciona bem, com outros valores também não funciona muito bem, por exemplo, strings, né? Pode ter, é discreto, mas pode ter alguma dificuldade, tá? Mas tem esse problema aí. Então, essa é a observação que a gente tem que fazer nesse caso. E o terceiro item é que ele funciona para vetores de inteiros, mas não funciona quando eu quero ordenar, por exemplo, um vetor de structs. Então não funciona com registros. Nesse algoritmo que eu passei aqui. Porque quando eu conto as chaves, por exemplo aqui, vamos pegar esse exemplo, quando eu conto aqui eu tenho 2 chaves 0, 3 chaves 1, eu não estou identificando unicamente cada uma delas, né? Então eu estou pegando todos os zeros aqui e jogando aqui dentro e misturei eles aqui. Eu não tenho mais a separação, que esse 0 aqui é um determinado 0 e o outro é um 0,1 aqui, esse é um 0,2. Se eu tivesse, por exemplo, uma struct, e essa struct tivesse, por exemplo, um código e um nome, sei lá. E o código que fosse 0 aqui, aí um nome qualquer. E aí eu tenho uma outra struct, que o código também é 0, por exemplo, vamos supor que isso é possível. E aí eu tenho um outro nome. Se eu ordenar essas duas, né, eu não posso misturar essas duas, porque elas não são só a chave, elas são também em outras partes. Então essa é uma limitação desse algoritmo que eu passei para vocês. E é por isso que no próximo vídeo a gente vai ver como utilizar o counting sort com registros.